Bom dia, povo. Salve a banda, salve a força de quem pode mais. Uma ótima semana para nós, que Exu possa estar abrindo nossos caminhos para que nós possa alcançar nossos objetivos. Essa semana eu vou estar preparando alguns vídeos que eu vou lá dentro daquele portal criado na Pemba, onde eu faço parte junto com outros sacerdotes. Eu vou começar uma série de vídeos lá ensinando principalmente, né, dentro dos nossos fundamentos, algumas ritualísticas que são feitas dentro da cozinha, aonde a cozinha de Exu, onde começa todo o feitiço, toda a magia. Eu pretendo explicar os elementos, o porquê dos elementos e como isso tem uma atuação na sua vida. Como você ativa essa força. Você oferta a Exu aquilo que ativa, não numa forma de comida, mas uma forma ativadora magística. A gente precisa entender que nem tudo é comida de Exu. Muitas coisas foram adaptadas, o culto é uma adaptação, nós temos que entender sobre isso. Ele recebe ali, então, também influências de outros cultos, e assim nós entendemos que alguns elementos que, para algumas divindades, sejam elas do povo Yorubá, principalmente para Exu Orixá, elas foram adaptadas ao culto de Exu e Pombagira. E não que elas pertencem diretamente, mas uma forma de tradição e também de lembrar os antepassados, já que a farinha de mandioca também foi um elemento de vida, de sustento para os povos que aqui foram colonizados e escravizados. Nós temos aí, grande parte disso, as casas de farinhas que existiu, tá? E assim, os estados também que fazem parte ainda utilizam a farinha de o pirão, a farinha de água, né? A farinha de mandioca como base de muita da sua alimentação. Mas aí, quando nós utilizamos para Exu e Pombagira, nós temos que entender sobre o elemento ancestral, o que nós estamos utilizando, o elemento terra, aquele que rompe obstáculos, aquele que vai trazer absorção de uma energia, aquele que vai segurar uma energia, aquele que é a base, representa a vida, a manipulação. O seu branco, ele fala sobre sustento, fala sobre sangue, sabe, sobre vida, fala sobre ser abençoado, fala sobre trazer cura, tá? Então, nós temos que entender sobre o caminho da terra quando utilizamos somente a farinha de mandioca, quando nós usamos a farinha de mandioca com dendê, tá? E para muitos hoje, né, tá entrando no consenso, e eu não aprendi dessa forma, mas eu consigo explicar que muitos falam que o dendê, ele é apaziguador, tá? Axé, meu velho, salve sua banda, salve sua força, sua bênção no dia de hoje, que Exu possa nos abençoar. E nós temos que entender assim que muitos estão colocando no culto de Exu e Pombagira que o dendê é um elemento apaziguador. Só que apaziguar, né? Vamos lá para o culto Yorubá, por exemplo, quando você quer apaziguar uma divindade que aceita o dendê, você oferece. Isso vai trazer ali que a divindade te ouça. Isso não significa que vai esfriar. Apaziguar não quer dizer que esfria, tá? Então, para o culto de Exu e Pombagira, sempre foi que o dendê esquenta, ele traz movimentação pelo seu valor energético, a sua coloração. E isso que a gente tem que entender sobre as práticas do culto, houve uma miscigenação de povos, houve a influência de outros cultos em si, e nisso as pessoas começaram a misturar algumas práticas, né, principalmente dentro do culto de Exu e Pombagira, com a questão de Exu Orixá, e começaram a adentrar, que agora o dendê ele é um elemento apaziguador. Só que a palavra apaziguar não quer dizer que esfria. Apaziguar, você pode tirar um obstáculo, você pode apaziguar uma situação de briga. Esfriar é outra situação. Esfriar é você tirar aquela situação. Você está muito nervoso, você esfria, tá? Então, o dendê ele não é um elemento que esfria. E essa palavra apaziguar é quando nós sabemos que uma divindade aceita e nós queremos que ela interceda, que ela nos ouça, nós damos o que ela gosta. Obviamente vai apaziguar, porque estamos chamando essa divindade. Agora, na questão do dendê, na utilização de Exu e Pombagira, nós temos como elemento movimentador e energético. E isso que nós temos que entender, assim como a farinha de mandioca, até nos dias atuais, ela é utilizada como fonte de alimento com carne seca, o pirão, né, bases aí de várias famílias até hoje, desde a época da colonização. E ela traz aí uma questão da vida, da bênção, tá? Salve, meu velho, salve. Então nós temos que entender essa questão que muitos estão misturando as práticas do culto iorubano,
né? Junto com Exu e Pombagira. E hoje as pessoas estão falando, o Dendê esfria. O Dendê não esfria. Apaziguar não é esfriar. Isso está dentro do dicionário. Então nós temos que entender que quando nós vamos trabalhar com Exu e Pombagira, nós damos aquilo que ativa o que nós precisamos. Se nós estamos dando uma farinha de mandioca com Dendê, nós temos o elemento da terra, que absorve, que rompe obstáculos, que tira a demanda, e muitas vezes nós estamos trazendo também, nós podemos lembrar que dentro da época da escravatura, a farinha de mandioca também foi uma forma de, além de sustento, ela também foi monetária, ela também gerou renda, tanto que existe casas de farinha, até hoje aí, históricas, que era a fonte de rendas. Então fala do movimento também financeiro. Por isso que muitas vezes ele fala para a gente está com uma dificuldade de alcançar um objetivo, seja porque existe um obstáculo em nosso caminho. A farinha com Dendê, ela traz a movimentação, a energia necessária para que a gente alcance nosso objetivo. É um elemento energizante, tá? Então, ou muitas vezes a gente precisa que Exu nos ouça. E esse Exu nos ouvir, nós ofertamos aquilo que representa pela tradição. O que a gente não pode fazer também é agora quebrar uma coisa que é tradicional dentro dos cultos. Nós falar, isso não é de Exu, não é do catiço, mas isso foi adaptado ao culto, isso faz parte da tradição do culto. Então o Exu representa ali, quando ele vê, seja o catiço, ele olha ali a farinha com Dendê, ele sabe o código espiritual que você está pedindo sobre ativação, e aquilo é um elemento magístico, e você vai utilizar por uma questão de movimentação, de rompitura, de absorção, de quebra de obstáculo, e isso vai trazer um favorecimento para a sua vida, assim como a gente pode utilizar somente a farinha de mandioca também crua. Ou se nós fazemos uma farofa Exu, aí já muda a ritualística que vai passar pelo processo do fogo. Assim como o Dendê vai passar pelo fogo. Então tem vários métodos de nós enxergarmos questões magísticas, questões de como nós praticamos o feitiço e como nós vamos fazer aquilo que é necessidade para a nossa vida. Tá? Mas hoje as pessoas querem erguer bandeira e dizer assim, agora o Dendê, ele não traz movimentação, ele não é energético, agora ele esfria. Porque ele apazigua, então ele esfria. Apaziguar nunca foi esfriar, tá? Então, a questão dos vídeos que eu vou fazer são ritualísticas que a gente pratica dentro da minha casa e a gente traz essa questão do entendimento. O que eu preciso para a minha vida e o que ativa Exu. Qual é a ativação? Eu estou precisando romper um obstáculo. Essa semana está muito difícil, eu estou muito carregado. Exu, eu preciso de energia. Nós damos a Exu aquilo que vai trazer, aquilo que ativa Exu para que ele traga o movimento para nós. Então, é um bumerangue. Aquilo que a gente dá ativa energias. Nós somos energias ativadores. Nós trazemos energia. Nós temos esse poder de criação. O hálito da vida está conosco. Tá? Então esse movimento de trazer o que é necessidade para a nossa vida, para que essa semana a gente possa romper nossos obstáculos, para que a gente possa vencer um inimigo. Farinha com Dendê, ela traz vários tipos de situações ali, dependendo da minha intenção. Dependendo daquilo que é necessidade para a minha vida. Assim como a farinha com cachaça, a farinha com mel, a farinha com melado, a farinha com a rapadura. E cada uma aí vai trazer uma situação de necessidade para a nossa vida. E é isso que eu vou tentar trazer nos próximos vídeos para vocês. Por que nós utilizamos dessa forma? Por quê? Mas logicamente sem afrontar culto de ninguém. Eu vou falar no sistema magístico como eu pratico e como eu fui ensinado. Tá? E dessa forma a gente poder também utilizar a energia de Exu, seja dos Exus das encruzilhadas, seja os Exus da Calunga, dos Exus das matas, né? Principalmente Exu de mata, né? Que a gente usa muitas vezes a farinha com a cachaça e o fumo, muitas vezes. Mas você sabe por que vai o fumo em muitos Exus das matas? Tem muita influência de uma divindade que quando você vai fazer uma oferta, você leva o fumo para ela. Tá? Então a gente sabe que o culto é uma adaptação, é uma miscigenação de povos. E existe uma influência muito forte. Lógico, o fumo está ligado à pagelância, está ligado à questão das matas, está ligado à energização, mas a prática em si, até bebidas fortes, que são bebidas de ervas que são praticadas ao povo de matas, né, os engangas, os feiticeiros,
ela tem influência de algo, ela tem a sua própria influência. Por mais que a gente fale que a Quimbanda hoje ela tem um segmento limpo, hoje ela tem as suas próprias práticas, você enxerga dentro dos cultos influências, principalmente, seja de divindades do povo Bantu, ou seja das divindades do povo Yorubá. Você vai enxergar ali a questão do Alguidá, do quartilhão, e outras práticas, por exemplo, o Miami, que é a farinha amarela, você vê, só que porém dentro do culto, por uma questão de adaptação, você tem que entender o porquê que está sendo dessa forma. Porque quando uma coisa é você oferendar a Exu Orixá, uma coisa é você oferendar a Exu Catiço. Você tem que entender com o que você está trabalhando. Tá? Então, dentro da Quimbanda, a gente trabalha com os Aekuru, com os espíritos da terra. Nós trabalhamos com os ancestrais, aqueles que tiveram passagem na terra. Hoje nós somos aquilo que eles foram um dia. Então, hoje nós trabalhamos com a sabedoria deles, tá? Hoje nós somos representantes dessa força, mas nós temos que entender o que nós representamos, tá? Então essa semana que seja abençoada para nós, que vocês possam alcançar seus objetivos, que Exu e Pombagira nos dê sustento, força, que dê fluidez em nossa vida. Saiba que quando nós colocamos uma bebida ativadora, seja cachaça, seja uísque, seja rum, nós falamos de fluidos. O que nós estamos pedindo de fluidos para a nossa vida, para a nossa vitória, o que nós precisamos acordar, adormecer, o que nós estamos chamando para a guerra. Tá? Então que Exu nos ajude essa semana a romper as nossas guerras, a vencer nossas guerras e que nossos obstáculos sejam limpos. Que Exu nos abençoe, que assim seja, assim será. Salve a banda de todos.